Bom, na sequência, eu vou chamar o Dr. Bruno Maza. O Dr. Bruno Maza é o atual presidente da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, que é a nossa parceira aqui nesse evento. Obrigada aí pela parceria, Bruno. E o Dr. Bruno vai apresentar, então, o nosso próximo convidado, e ele também vai conduzir a discussão na sequência. Bruno, por favor. Em primeiro lugar, Mirela, queria agradecer em nome da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva e de todo o Estado de São Paulo pela oportunidade de estar participando daqui. É uma honra para a SOPAT estar podendo moderar esse evento, né? E agradecer mais uma vez à MIB pela oportunidade e pela possibilidade da gente estar podendo discutir, né, e rever tudo isso, né, com a participação do Dr. Mervin aqui. Agradecer você, a Patrícia e toda a sua diretoria. E você sabe que você pode contar com a Sociedade Paulista, né, porque a MIB precisar, para a gente agradecer cada vez mais a medicina intensiva no nosso país. Vamos esperar aqui, ver se está tudo bem lá. Eu gostaria agora de convidar o Dr. Murilo, né, que além do meu grande amigo, um grande intensivista, tenho o prazer de chamá-lo para discutir um pouquinho sobre a sepse e o panorama no Brasil. O Dr. Murilo é médico do Hospital Israelita Albert Einstein, coordenador do programa de sepse e, mais uma vez, um grande amigo que a gente está nessa luta na terapia intensiva há bastante tempo. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está em casa. E não vou perder muito tempo para discutir, porque eu acho que é meio que, talvez, chover no molhado. A gente sabe da gravidade que existe em relação à doença dentro do nosso país, mas rapidamente, talvez, aí para a gente poder revisar alguns dados, já tenho certeza que é conhecido de todos vocês. Um dos grandes problemas que a gente vê, quando a gente compara aí os 3 grandes estudos epidemiológicos até então, do início da década, que a gente tem o Sepsis Brasil, o BASES e o COASTS, mostrando exatamente que os doentes dentro da terapia intensiva no país existe uma alta incidência do que a gente se referia até então no tocante a sepse grave e choque séptico. E isso daí, obviamente, que retrata exatamente algo que também a gente sabe, que esses doentes dentro da terapia intensiva acabam tendo uma alta mortalidade. E tanto no Sepsis Brasil quanto no BASES, a gente pode perceber que a mortalidade alta realmente acaba envolvendo pacientes que estão com disfunção orgânica, ou seja, aqueles doentes que têm a sepse hoje, dentro das novas definições, ou choque séptico no tocante ao choque circulatório. E isso daí tem uma implicância muito grande, porque já lá atrás a gente já poderia perceber que a mortalidade dentro do país ela é extremamente alta e que os nossos doentes dentro da terapia intensiva têm uma gravidade muito grande, principalmente quando a gente olha em relação às disfunções orgânicas. Mas o que tudo isso tem a ver com a questão das definições? É exatamente a gente poder ter um entendimento de como olhar esses doentes que estão dentro da unidade de terapia intensiva e como eles estarão desenvolvendo ou tendo a possibilidade de poder ter o diagnóstico de sepse baseado nas novas definições, quando a gente olha exatamente as disfunções orgânicas baseadas pelo SOFA. E isso mostra exatamente o que a gente quer poder entender, que a nossa mortalidade, a despeito de a gente olhar os dados coletados em 2004, 2003, publicados no Progress, ou mesmo os dados anteriores do Sepsis Brasil, quanto do COASTS, quanto do BASES, a gente vê que esse estudo conduzido pela Willas alguns anos atrás, apresentado no Congresso Brasileiro, mostra que a nossa mortalidade, apesar de todo o esforço que teve com lançamento de campanha, implementação de protocolos de atendimento dos pacientes dentro dos hospitais, a mortalidade no país continua extremamente alta. E isso tem algo de impacto muito importante, aonde o que se fez ou o que se deixou de fazer que a mortalidade continua alta. Será que a gente atuou num ponto que não foi o melhor, que talvez hoje a visão que eu tenho é que a gente tem que realmente investir fora da UTI, no pronto-socorro,
onde cerca de 80% dos pacientes com sepsis, ou seja, infecção mais disfunção orgânica, se apresentam, para que a gente possa diminuir a mortalidade no país. Eu não tenho dúvida disso, porque eu tomo como espelho a instituição onde eu trabalho hoje, onde é exatamente onde a gente foca. E se a gente olhar a nossa taxa de mortalidade, ela é extremamente baixa, é surreal, mas e o banco de dados está aberto para qualquer pessoa que queira ver. Os doentes que estão lá têm infecção mais disfunção orgânica, mas o objetivo é ter uma atuação rápida e eficaz de maneira precoce no reconhecimento desses doentes, porque é isso que vai mudar o desfecho clínico. Quando a gente olha essa mortalidade do spread ao longo do nosso país, a gente vê que ela é alta em todos os cantos, de norte a sul. E talvez um programa onde exista uma atuação do Ministério da Saúde e que trate isso realmente como um problema de saúde pública, a gente vai conseguir diminuir a mortalidade de pessoas que estão morrendo e que não deveriam morrer. Este é o grande problema que talvez a gente tenha dentro do nosso país. E não é apenas olhar, todo mundo conhece esses dados, de dizer que se poderia se gastar mais nos hospitais privados do que nos hospitais públicos para tratar os doentes com sepsis. Na verdade, o custo desses doentes é extremamente semelhante, mas certamente a gente gasta muito mais com quem vai morrer do que com quem vai sobreviver. E muito provavelmente isso está associado ao maior número de recursos dos doentes mais graves que perderam a oportunidade de talvez ter uma intervenção mais precoce. E isso tem um impacto de maneira extremamente importante, porque esses doentes são diferentes em hospitais públicos e privados. Os doentes nos hospitais públicos acabam tendo uma gravidade um tanto quanto, talvez maior em relação a esses doentes com uma estabilidade cardiovascular maior. Mas do ponto de vista de probabilidade de óbito, eles são muito semelhantes quando a gente olha pelo Apache. E os dados recentes apresentados agora em 2015 no Congresso Europeu, os dados do ILAS, uma publicação que a Flávia está preparando para submeter, exatamente envolvendo aí cerca aí de quase 22 mil pacientes, envolvendo pacientes de instituições privadas ou públicas. A gente pode ver que talvez a campanha ela teve um ponto positivo. Talvez a gente não conseguiu reduzir ou traduzir uma redução de mortalidade tão importante que talvez tivesse um impacto em todas as instituições, mas sim aquelas que se comprometeram a poder implementar, de alguma maneira se beneficiaram. Tanto do ponto de vista de instituições públicas quanto em privadas. Óbvio que o maior impacto é claro de se ver que ao longo da implementação da campanha, da Surviving Sepsis Campaign nas instituições, os hospitais privados tiveram um impacto maior na redução de mortalidade do que nos hospitais públicos. É notório a gente ver isso daí. Entretanto, a gente pode ver que mesmo nos hospitais públicos, esse pequeno incremento que teve do ponto de vista em redução de mortalidade, a gente vê que a semente foi plantada. Nós tivemos um programa de 3 anos no hospital, junto com o ILAS, no programa do Ministério da Saúde, onde a gente treinou cerca de quase 150 instituições públicas para poder implementar o protocolo de atendimento ao paciente com sepse e choque séptico nas instituições, focando principalmente o pronto-socorro. E a gente vê que a gente consegue plantar a sementinha. As instituições que se envolvem, os gestores que compram a ideia de que algo tem que ser feito, as coisas funcionam e evoluem. Mas para isso daí tem que existir o engajamento de todos. E principalmente quem está no topo da pirâmide, o gestor que está lá em cima e que tem a consciência de que se ele souber investir em treinamento para o seu time, para reconhecer esses pacientes com uma maior precocidade, ele vai ter um ganho, não tenha dúvida. Vai diminuir o tempo de internação, vai diminuir os custos que esses doentes acabam necessitando. Isso daí tem vários dados na literatura mostrando que isso é factível. Mas é simples, não é algo que é totalmente que se possa dizer que é uma utopia. Aqui, em relação à taxa de mortalidade, como havia comentado, dos dados do ILAS apresentados do ano passado.
E talvez o que a gente diz é a questão de não é admitir tarde na UTI, não é só isso, mas é reconhecer tardiamente esses pacientes. Esse dado lá da escola, ainda quando eu estava lá, o trabalho do Flávio, é exatamente mostrando que quanto mais tarde do início da disfunção orgânica esses doentes são reconhecidos, maior é o óbito. É notório isso. E isso para quem está internado dentro da instituição. E que talvez a gente vai ter oportunidade de discutir ferramentas de screening que possam ser utilizadas nas enfermarias, nas alas de internação, possam alertar se esse doente já foi abordado de maneira adequada ou não. Eles não vão dar diagnóstico, mas eles vão acender a luz vermelha de que para e veja, já começou a tratar esse doente adequadamente? Se não começou, tem que começar. Porque o aumento do risco de morte com essas alterações clínicas e num paciente com suspeita de infecção é significativamente alto, em 10%. Então, isso é algo que deve se chamar atenção. E lá atrás, em 2005, a minha tese de mestrado, exatamente uma das críticas à banca era exatamente mostrando que não me interessa saber se o doente, ou médico aqui no caso, quase 1.000 médicos de todas as especialidades para identificar pacientes com sepse na questão das definições de 92, sepse grave ou choque séptico. E um dos componentes da banca disse, o que me interessa é a sepse. A sepse não mata, quem mata é a sepse grave, é quem tem disfunção orgânica. E metade dos médicos não conseguem reconhecer. Exatamente aquela condição que o Mervyn colocou. Você tem uma dor de garganta, 38 de febre, está taquicárdico, você tem sepse aí. Imaginem só se todo mundo com sepse chegar no pronto-socorro e a gente abrir protocolo para todo mundo. O que vai acontecer com o sistema de saúde nosso que já não é a 8ª maravilha do mundo? Vai acabar de falir. E isso eu senti na pele alguns anos atrás. Enquanto a gente levava em consideração no hospital os critérios de CIS para diagnóstico, eu comecei a ter pacientes que chegavam particular, garoto de 20 anos de idade, sem nenhuma comorbidade, totalmente rígido, mas tinha sepse. E abriu o protocolo. E na hora de pagar a conta, como é que fica? Mas não é a conta no hospital privado, é a conta no hospital público, porque a conta é a mesma. E talvez isso é uma forma que a gente tenha que olhar para saber o quanto isso pode incrementar na melhoria do atendimento. É um trabalho, mas é um trabalho de simplesmente dizer assim, quem chega com disfunção orgânica, o doente que chega hipotenso no pronto-socorro e tem uma suspeita de infecção, até prova contrária, ele tem sepse. E você não pode deixar de tratar rapidamente esse doente. Exatamente que se você deixar de intervir ou deixar de avaliar as outras funções orgânicas, a chance dele deteriorar rapidamente é muito maior. Então, talvez isso faça nos remeter realmente do que vem a ser as novas definições. E, apenas para lembrar, no Brasil tudo isso acontece. Morre muita gente fica mais doente, a incidência é alta e a prevalência é extremamente elevada, tanto nos nossos pronto-socorros quanto nas nossas UTIs. E, apenas para a gente finalizar, queria aproveitar e lembrar vocês que ano que vem a gente tem EASY 100, de 14 a 17 de junho, a gente já aproveita para convidar a participação de todos vocês. Obrigado.